Uma boa tarde, meus amados irmãos, meus amados ouvintes da Palavra de Deus. Bem-vindo ao canal do YouTube Vivendo e Aprendendo. Pastor Edilson Castro, da IAQ, Igreja do Evangelho Quadrangular, aqui no Aracapé, Fortaleza, Ceará. Vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico com a revista Estação Vermelha, da Igreja do Evangelho Quadrangular. E o assunto é uma nova vida com Cristo, né? O tema do estudo é uma nova vida, a nova vida em Cristo. E o tópico de hoje é liberdade em Cristo, ok? Liberdade em Cristo, meu irmão. O texto a ser lido, versículo Gálatas capítulo 5, versículo 1. Gálatas 5, 1 diz: Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Bem amado, nós temos que entender o que é a liberdade em Cristo e como manter-se livre para adorá-lo e servi-lo, ok? Temos que entender que liberdade é essa que o Senhor nos deu. Veja bem, meu irmão, primeiro ponto: Jesus nos libertou do cativeiro, amém? Jesus Cristo nos libertou do cativeiro. A palavra-chave para este estudo é liberdade. Por isso vamos usar uma ilustração, a corrida ocorrida nos Estados Unidos, quando houve a abolição da escravatura. A escravidão foi oficialmente abolida nos Estados Unidos da América no dia 18 de 12 de 1865. Quantos escravos havia no país no dia 19 de dezembro? Amém, amado? Vou repetir. Oficialmente, a escravidão, né, nos Estados Unidos da América terminou no dia 18 do 12, ok? E no dia 19, um dia depois, quantos escravos haviam ainda no país? Na realidade, não havia nenhum, mas muitos ainda viviam como se fossem. Os historiadores comentaram que muitos escravos não ficaram sabendo da boa nova. A verdade foi escondida deles, e como escravos permaneceram. Entretanto, outros ficaram sabendo das notícias e preferiram permanecer como escravos. Não sabiam o que fazer. Ficaram assim muitos anos. Para esses, a liberdade trazia receio e perigo ao invés de um novo tempo. Paulo afirmou que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Vamos responder, então, a seguinte questão: do que Jesus nos libertou? Amém? Do que Jesus nos libertou? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos e recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos. Lucas 4,18. Veja bem, meu amado, não somos mais servos do maligno. João declarou à igreja: jovens, eu lhes escrevo porque venceram o maligno. 1 João capítulo 2, versículo 13. Jesus nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Colossenses capítulo 1, versículo 3. Pertencemos a outro reino agora, meu irmão. Não precisamos mais temer o adversário, porque o Senhor é fiel. Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. 2 Tessalonicenses capítulo 3, versículo 3, ok? Segundo ponto: Jesus nos libertou da maldição. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro.
Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebessem a promessa do Espírito mediante a fé. Gálatas capítulo 3, versículo 13 e 14. Sabemos que a prática do pecado pode gerar sérias consequências sobre nossas vidas, vindas muitas vezes sob forma de maldição. Paulo declarou aos romanos: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Romanos capítulo 6, versículo 23. Graças ao Senhor que este problema também foi resolvido na cruz do Calvário. Amém, amado? Não precisamos mais viver presos ao nosso passado. Ok? As ofensas que cometemos, as feridas que sofremos, juntamente com todos os seus desdobramentos malignos, foram tratados por Jesus. Ele levou sobre si toda a maldição, para que eu recebesse a bênção de Deus, amém? Para que você recebesse a bênção de Deus, aleluia. Segundo ponto. Terceiro ponto desse estudo é: Jesus nos libertou do poder do pecado. Mas agora que vocês foram libertos do pecado e se tornaram escravos de Deus, o fruto que colhem leva à santidade, e o seu fim é a vida eterna. Aleluia! Romanos capítulo 6, versículo 22. Este aspecto é muito negligenciado e até mesmo desconhecido pela maioria daqueles que receberam o Senhor. Ele é fundamental porque está associado à nossa vida cristã, ao nosso viver diário, à nossa conduta. Por esse motivo, daremos maior ênfase a esse aspecto. Na carta de Paulo aos Romanos, Paulo enfatiza tanto os pecados quanto o pecado. Os pecados estão ligados às minhas atitudes exteriores. O pecado é algo ligado à minha natureza adâmica, à minha natureza pecaminosa, que me leva a pecar. Eu peco porque sou um pecador. Minha natureza me leva a pecar. O texto bíblico diz que Jesus me libertou da condição de escravo do pecado. Ele não é mais nosso Senhor, não manda mais em nós. Vamos detalhar esta questão, amém, amado? Nós não somos mais escravos do pecado. Nós não estamos mais presos a um pecado depois que Jesus nos liberta. Mas vamos detalhar isso aí. Primeiro, quando recebemos a Cristo, o nosso velho homem, a nossa carne, não são transformados. Amém, amado? Vou repetir. Quando recebemos a Cristo, o nosso velho homem, a nossa carne, não são transformados. A Bíblia utiliza inúmeras vezes a palavra carne. Muitas vezes esse termo significa a raça humana ou o corpo humano, mas na maioria das vezes significa, de uma maneira resumida, a nossa natureza pecaminosa. A nossa carne é corrupta e irredimível. Quando nascemos de novo, a nossa carne não é, viu, amados, influenciada. Ela permanece como é de Deus. Não nos comunica vida para educar e treinar a carne. Amém, amado? Então, quando nascemos de novo em Cristo Jesus, a nossa carne não é influenciada. Ela permanece como é. Ok? Deus não nos comunica vida para educar e treinar a carne. Pelo contrário, ela nos é dada para vencer a carne. A nova vida em Cristo nos é dada para nós vencermos a carne. Por isso que tem luta diária, né, meu irmão? A carne milita contra o espírito. Ok? Letra B. As obras da carne são malignas. Paulo afirma que as obras da carne são manifestas. Elas são imoralidade sexual,
impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Gálatas capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ele nos adverte que aqueles que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. As obras da carne podem ser divididas em, primeiro, pecados que corrompem o corpo. Segundo, comunicações sobrenaturais com forças satânicas. Terceiro, gênio pecaminoso e seus desdobramentos. Quarto, seitas religiosas e partidarismo. Quinto, lascívias. Como você está, irmão? Como você está? Estas práticas são normais em sua vida ou não? Então, procure rever aí, né, os teus conceitos, as tuas coisas que você está fazendo, se é ou não agradável a Deus, se é ou não pecaminoso. Letra C. Aquele que tem uma nova vida em Cristo percebe uma luta no seu interior. Aquele que tem uma nova vida em Cristo percebe uma luta no seu interior. Aquele que recebeu a vida de Deus vive um conflito interior, que é uma indicação de que ele realmente se converteu. Esse conflito é da carne contra o espírito. O texto bíblico diz: pois a carne deseja o que é contrário ao espírito, e o espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Gálatas capítulo 5, versículo 17. O espírito e a carne são contrários, opostos entre si. Cada um tenta nos levar para um lado. A semeadura na carne levará à corrupção, mas a semeadura no espírito colherá a vida eterna. Gálatas 6, 8. Quem nós temos alimentado, meu irmão? Quem nós temos alimentado? A nossa carne ou o nosso espírito? Aí é uma pergunta pessoal, ok? Cada um que sabe o que está fazendo. Letra D. Como vencer a carne? A Bíblia nos dá 2 passos para vencermos a nossa carne. Primeiro, crucificar a carne. O texto bíblico diz: os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Gálatas 5, 24. Já aconteceu, precisamos crer que, se pertencermos a Cristo, a nossa carne já foi crucificada. A Bíblia diz que morremos com Cristo e ressuscitamos para uma nova vida. Romanos 6, versículo 3 ao 6. Amém? Qual é a outra coisa? Há 2 passos para vencermos a nossa carne. Primeiro, crucificar a carne. Segundo, viver pelo Espírito. O texto bíblico diz: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Gálatas 5,16. Se dermos liberdade ao Espírito para agir, se andarmos segundo a sua direção, se deixarmos de agir por nós mesmos, se abrirmos mão de nossas vontades, o Espírito de Deus vai traduzir aquilo que já temos em Cristo, a crucificação da nossa carne, em realidade pessoal. Aleluia, meu irmão. Olha só, viver no Espírito significa que eu confio no Espírito Santo para fazer em mim o que eu não posso fazer por mim mesmo. Aleluia. E por último, veja bem, pense na seguinte ilustração: nenhum de nós consegue anular a lei da gravidade, mas eu consigo anular o seu efeito. Como posso fazer isso? Para não deixar um copo cair no chão e quebrar, nós o colocamos sobre a mesa. A mesa anula o efeito da gravidade sobre o copo.
Assim é no mundo espiritual. A nossa carne não desaparece, mas ela é anulada. Quem faz isso é o Espírito Santo, o nosso ajudador, aquele que leva os nossos fardos e nos ajuda em nossas fraquezas. Amém? Glória a Deus! E quarto ponto e último dessa lição: Jesus nos transformou. Amém? Jesus nos transformou. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Gálatas 5, 22, 23. Como consequência natural da nossa libertação do poder do pecado, algo maravilhoso acontece. Se vivermos e andarmos pelo Espírito, a santidade vai ser real e plena, e o fruto dele vai se manifestar em nossa vida. Coisas lindas vão acontecer conosco. A nossa vida realmente será transformada. Jesus, através do Espírito Santo, vai transferir para nós amor, alegria, paz e muitas outras coisas. Amém, meu irmão? Que o Senhor te abençoe. Aqui nós estamos finalizando esse estudo de hoje, ok? Sobre uma nova vida com Cristo. Que essa palavra, esse pequeno estudo, venha te dar fortalecimento espiritual. Que você possa ouvir e passar de novo e ouvir mais umas, duas, três vezes, até você assimilar o que o Espírito Santo quer falar contigo através desse estudo de hoje. Amém? Que Deus te abençoe e se inscreva aí no canal Vivendo e Aprendendo, ok? Canal do YouTube, Pastor Adilson Castro. Se inscreva, compartilhe, dê um like e que Deus te abençoe. Até o próximo estudo bíblico, Vivendo e Aprendendo com a Palavra de Deus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Me leva à sala do trono. Glória a Deus.